O milionário escuta a jovem inocente dizer que ele é atraente e a convida para um jogo perigoso. A música suave preenchia o ambiente requintado do salão, onde luzes cintilantes dançavam como estrelas em uma noite límpida. Dário, esperado e admirado, caminhava pelo evento beneficente, seu sorriso deslumbrante e irresistível, sempre acompanhando seu olhar calculista. Ele era um homem de poder e decisões implacáveis, conhecido por não hesitar em fechar fábricas quando necessário. Mas naquele dia algo mudaria. Enquanto ele observava as mesas decoradas, seu caminho cruzou com o de Mariana. Uma jovem timidamente se aproximava, seus olhos brilhando com um misto de nervosismo e determinação. A ONG onde trabalhava era apoiada por Dário, e aquele evento era sua chance de impressioná-lo. Mas, ao invés de um elogio comum, ela o surpreendeu. Você é tão gostoso." O salão pareceu congelar. Murmúrios subiram, olhares de choque se cruzaram. A reação de Dário foi instantânea, um misto de surpresa e um raro esquecimento de sua fachada. O sorriso de Dário se desfez, mas uma curiosidade indomável começou a crescer dentro dele. A coragem explosiva daquela estudante intrigava-o, e logo o que parecia um simples flerte transformou-se em um jogo sedutor e perigoso. Naquele momento, o ambiente elegante tornou-se um campo de batalha emocional. Mariana não era só uma jovem ingênua, mas um enigma com desejos e segredos que poderiam derrubar a construção sólida que Dário havia erguido com tanto esforço. O ar estava pesado de expectativa. Na medida em que se encontravam em conversas furtivas e risadas nervosas, Dário sentiu um peso desmoronando em seu coração gelado. Uma conexão estranha se formava, cheia de impulsos e segredos. Mariana revelava em seus gestos tímidos uma força insuspeita, mas em meio ao flerte os olhares cúmplices entre eles não eram tudo o que estavam em jogo. Beneath the surface, algo mais sombrio se escondia. Um passado turvo ameaçava se revelar. Alguém havia arquitetado um plano de vingança. Sócio, rancoroso e disposto a destruir Dário por uma fábrica fechada anos atrás, estava de olho na fragilidade que poderia ser explorada. No entanto, o que ele e Mariana ainda não sabiam era que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que poderia transformar tudo. Quando ele finalmente descobrisse que Mariana era filha de uma decisão amarga que ele tomou, a realidade se tornaria uma tempestade devastadora. A linha que separava o amor da dor era tênue. As palavras de Mariana ressoavam em sua mente, cada vez mais densas, à medida que suas interações se tornavam mais intensas. Ele se via em uma encruzilhada: seguir o caminho seguro da frieza ou arriscar-se no desconhecido calor do amor. A culpa que começava a corroer sua nova paixão era uma adição indesejada ao prazer que ela lhe proporcionava. Dário então recebeu uma mensagem anônima em seu celular, como um eco de advertência: "Você precisa saber a verdade sobre Mariana." Seu coração disparou e sua mente girava, entre perguntas e medos. O que isso significava para eles? O futuro se tornava um labirinto obscuro e cheio de armadilhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante: muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Dario pulsava freneticamente enquanto as palavras da mensagem anônima ecoavam em sua mente. Você precisa saber a verdade sobre Mariana. Ele olhou ao redor. A atmosfera do gala agora parecia sufocante. As vozes e risadas ao seu redor. Distantes como um eco distante. A única coisa que importava naquele instante era descobrir a verdade. Mas como? Sem pensar, ele puxou o telefone e decidiu responder a mensagem. Com as mãos tremendo, digitou: Quem é você? O que sabe sobre Mariana? O incessante tilintar de pratos e sorrisos contentes ao redor parecia um contraste cruel com a tempestade que se formava em seu interior. Justo quando ele pressionou enviar, a música parou abruptamente. Um estrondo de vidro quebrando ressoou pela sala. Dario virou-se, o sangue esvaindo-se de seu rosto. Uma mulher caída no chão, rodeada por fragmentos de questão. Os olhares de todos se voltaram para a cena. O grito estridente de Mariana perfurou o ar. Não, não, não! Corações acelerados, pessoas se aglomeraram ao redor da mulher. Dario se aproximou. A figura no chão era nada menos que Clara, a antiga parceira de negócios, que ele havia demitido anos atrás. O mesmo ex-sócio, cujas ações tinham lhe custado noites sem dormir. Os olhos dela estavam fechados, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Uma sensação de horror e reconhecimento se misturava em Dario. Mas foi quando ele desviou o olhar para Mariana que um novo golpe o atingiu. Ela estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto angélico, enquanto a mão estava firmemente fechada ao redor de um objeto. Dario se aproximou, um nó na garganta. Mariana, o que aconteceu? Ela levantou a mão, tremendo na direção de Clara, e entre as lágrimas sussurrou: Ela estava fazendo isso com você, Dario. Ela fez algo terrível. O ar ficou pesado com a revelação. Como se o tempo tivesse parado. O que Clara poderia ter feito? E por que isso afetava Mariana? Sem que ninguém percebesse, o telefone de Dario apitou novamente. Outra mensagem. A verdade sobre Mariana está prestes a ser revelada. Dario olhou para Mariana, confuso e atormentado. Ele se sentia preso entre duas mulheres que agora ocupavam seu coração e sua mente. A conexão estranha que havia desenvolvido com Mariana se transformou em um labirinto de incerteza. Um vórtice de segredos que poderia devorá-lo por inteiro. A comoção aumentou com a chegada da ambulância. Clara foi carregada, mas Dario estava paralisado, a mente girando a 1000 por hora. Ele não podia apenas deixar Mariana assim. Não agora. Precisava de respostas. Mariana, me conta a verdade agora. A voz dele ecoou, cortando o circo. As emoções fervilhavam. O amor e o ódio, misturados em um só, conduziam suas veias. Mariana não era apenas um flerte em sua vida complicada. Ela era parte de um passado que ele havia tentado enterrar. Mariana, não pode ser. A voz dele soou fraca. O ambiente ao redor parecia girar e ele não sabia se poderia suportar a verdade. Havia uma linha fina entre amor e dor, e a cada segundo essa linha se tornava mais tênue. Ele se perguntava se alguma vez conseguiriam superar tudo isso. E com o olhar de Mariana desfalecendo, enquanto as sirenes se aproximavam, Dario percebeu que o jogo perigoso logo se tornaria uma partida mortal. O que viria a seguir seria algo que ninguém poderia prever.
O ar estava elétrico. Cada palavra de Mariana ainda ecoava na mente de Dário como um peso que não conseguia se desvincular. Os olhares da multidão pesavam sobre ele. A expectativa era palpável. Então, como um balde de água fria, a porta do salão se abriu abruptamente, fazendo todos virarem a cabeça. Uma figura familiar surgiu na entrada. Clara, a mulher caída, agora se erguia, mas não de qualquer maneira. Seu corpo estava coberto de sangue, e suas roupas rasgadas davam a impressão de um pesadelo vivo. O murmúrio da multidão se transformou em gritos de choque. Dário ficou paralisado. Não era possível. Como ela estava ali? Dário! Clara gritou, a voz potente cortando a confusão. Ela fixou os olhos nele. Sua expressão, um misto de raiva e dor. Você não entende. Eles estão vindo atrás de mim. Os olhares se desenharam entre a confusão e a incredulidade. Mariana estava trêmula, observando a cena. Seus olhos se arregalando ao ver a mulher que supunha caída morrer. Mas, você... Ela mal conseguiu articular as palavras, sufocada pela realidade que mudava a cada instante. Clara avançou, movendo-se com uma agilidade surpreendente como uma sombra incansável. Ela pegou Mariana pelo braço, seus olhos ardendo em frenesi. Você não pode confiar nela. Ela faz parte de tudo isso. Não é filha apenas de sangue, mas de segredos que vão além do que você pode imaginar. Dário ficou sem fôlego. A confusão engolfava sua mente. Mariana era um mistério, e agora Clara sugeria que havia segredos ainda mais obscuros. Ele poderia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. Cada fragmento se recompondo em uma nova estrutura de mentiras. O que você está dizendo? Dário perguntou, a voz falhando um pouco. Mariana é a minha chance de algo melhor. A expressão de Clara era intensa, um eco de dor e determinação. Você a ama, eu sei, mas a verdade, ela vai destruí-lo. Ela olhou profundamente nos olhos de Dário. Naquela noite em que você decidiu fechar a fábrica, algo muito mais sombrio foi decidido. Mariana não é apenas uma inocente. Ela conhece a verdade, mas ainda não se lembrou. E quando ela lembrar, será tarde demais. A multidão assistia em silêncio, cada pessoa absorvendo a intensidade do momento. Dário sentiu o coração acelerar, um frio na barriga ao perceber que era mais do que apenas um embate entre passado e presente. Era um jogo mortal entre amor e traição. Você está louca, Mariana exclamou, liberta do aperto de Clara. Mas um temor tomou conta de suas feições. Era um medo real, palpável. O que você quer dizer com isso? Mas Clara não respondeu. Em vez disso, ela desabou no chão novamente. E o pânico se espalhou. Dário correu até ela, o desejo de protegê-la se misturando com a necessidade de entender. A ambulância não havia sequer chegado, e o caos reinava. Ele sentiu o peso da sala apertando em seu peito. Entre choro e confusão, Clara murmurou. A verdade irá queimá-la e queimá-lo. O que você acha que faz parte do seu mundo é apenas uma ilusão. A linha que você acha que existe é muito mais fina do que pensa. Uma bica de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Era como se aquele momento fosse o esboço de uma tragédia. Enquanto Clara lutava contra a dor, a luz de um celular piscou ao fundo. Outro aviso. A verdade está mais próxima do que você imagina. Dário observou tudo, os olhares curiosos, o desespero crescendo. E ao olhar para Mariana, percebeu que o amor entre eles agora se tornava um fardo insuportável.
O que aconteceria se Mariana realmente descobrisse a verdade? A incerteza convergia, dando espaço para um futuro repleto de segredos e revelações que poderiam separá-los para sempre. O jogo havia mudado, e agora eles precisavam descobrir quem realmente era o inimigo em suas vidas. O ar estava elétrico, e Clara, estirada no chão, começou a lutar contra a dor, enquanto o olhar de Dário se fixava, inquieto, em Mariana. Ele precisava entender a loucura que estava acontecendo. Mariana, acredite em mim. Eu não sei o que está acontecendo. As palavras saíram apressadas, entrecortadas pela urgência. Clara, com expressão intensa, ainda deitada, tentou se levantar. Dário, não deixe ela se aproximar. Não. Confie nela. As vozes da multidão viraram um zumbido, os murmúrios misturando-se com gritos de choque. Mas era como se Dário estivesse num mundo à parte. Ele sentia o sangue latejando em suas têmporas, todos os olhares pesando em seus ombros, enquanto tentava desvendar o enigma diante dele. Mariana, confusa, olhou entre Clara e Dário. Do que você está falando? Por que não posso confiar em mim? Seu tom se transformou em desespero e raiva, e suas mãos se apertaram. Tremendo, porque você pode não ser quem você pensa que é, Clara gritou, sua voz ressoando no salão. O choque nos rostos ao redor estava claro. A sua verdadeira identidade, ela está conectada a todos nós. E a verdade é que você também está ligada a mim por um fio invisível. Dário sentiu um vazio se espalhar em seu estômago. O quê? Como assim? Sua mente girava e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Mas antes que qualquer um pudesse reagir mais, um grito agudo cortou a sala. Parem! Era a voz de um homem firme e autoritária, um homem que Dário conhecia bem. Robson, seu ex-sócio, atravessou a multidão com passos longos e decididos. O olhar dele era uma mistura de vingança e satisfação. E Dário percebeu que isso era uma armadilha. O ambiente parou. Robson encarou Clara e depois Mariana. Você não deveria ter feito isso, Clara. Você pensou que poderia escapar, mas eu estou aqui para garantir que todos saibam a verdade. Ele se virou para Dário, um sorriso torcido nos lábios. Você sempre fechou as portas, não é, Dário? Agora é a sua vez de ver a verdade. Dário estava perdido, buscando sentido. Robson continuou. Mariana não é só a filha de Clara, mas também o resultado de um plano que criei. Eu a criei. Eu sou o responsável por sua vida. Não, você está mentindo, Mariana gritou, a voz dela agora unida à dor e confusão. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. É a verdade, minha querida, Robson disse, dando um passo à frente. Todo esse tempo, você cresceu com um sonho de ser alguém diferente, mas seu destino foi traçado antes mesmo de você nascer. Ela é sua mãe biológica, e eu sou aquele que manipulou tudo isso para que você acreditasse que tinha uma vida normal. Os olhos de Dário se arregalaram, e a brisa na sala parecia desaparecer. Cada respiração se tornou um esforço enquanto Mariana olhava para ele, buscando respostas que Dário não tinha. Você está dizendo que minha vida é uma mentira? E a sua, Dário? Robson prosseguiu, um brilho de triunfo nos olhos. Você não é apenas um empresário implacável. Você é um homem que se esconde atrás de decisões econômicas, mas que destruiu vidas sem pensar duas vezes. Você, mais do que ninguém, deveria entender como o ciclo se repete. Mariana recuou, seu mundo desmoronando em um único momento. Dário, por outro lado, ficou paralisado. O que mais ele não sabia? Cada palavra de Robson cortava mais fundo.
Ele não sabia se deveria se preocupar mais com seu futuro ou com o quê. Aquela revelação significava para Mariana. O salão estava em silêncio de novo, mas tudo se movia como um filme. E diante dele, Clara riu. Uma risada amarga e cheia de dor. A verdade não é apenas dolorosa, Dário. Ela é libertadora. Dário se virou para Mariana, impotente, seus olhos refletindo o caos que agora reinava dentro dele. O amor que ele sentia por aquela mulher, em um instante, se transformou em um fardo insuportável. E a linha que separava o que era verdade e o que era mentira agora se tornava um abismo. Mariana, o que faremos agora? Sua voz era quase um sussurro, enquanto a realidade os consumia. Ele podia sentir as dúvidas crescendo como sombras. Um futuro repleto de segredos, pairando entre eles como um conjunto de correntes. Não sei, Dário. Não sei mesmo. A expressão dela estava confusa e a verdade fazia questão de deixar marcas profundas. E assim, entre murmúrios e olhares desconfiados, o verdadeiro jogo começava a ser jogado. O ar estava eletricamente tenso, e o que poderia ser um momento de descoberta se tornou um mar de confusão. Dário olhou profundamente nos olhos de Mariana, mas nada fazia sentido. As palavras de Clara reverberavam, misturadas ao tumulto do salão. Ele sentia o coração acelerar, e a angústia crescia dentro dele. Mariana, o que vamos fazer? A dúvida pesava como um tijolo. Mas antes que ela pudesse responder, a porta do salão se abriu com força. Uma figura familiar estava ali. Robson, seu ex-sócio, com um olhar que refletia triunfos obscuros e vingança. Cale-se, Clara. Você sempre foi uma pedra no meu sapato. Ele sorriu, um tipo de sorriso que não trazia conforto, apenas uma frieza que gelava a espinha de Dário. Você não sabe com quem está mexendo. Clara gritou, mas seu corpo parecia fraquejar. A multidão estava em estado de choque, murmurando nervosamente, mas a atenção de todos estava fixa nos conflitos. Mariana, ainda trêmula, cruzou os braços, como se tentando se proteger de algo invisível. O que você quer de nós, Robson? Desafiou. Mas sua voz tremia e Dário podia sentir a insegurança pulsando entre eles. Robson riu, um riso baixo e sinistro. Eu quero muito. Apenas um pequeno ajuste no seu destino. E agora, Mariana, é hora de você conhecer sua verdadeira linhagem. Ele se virou para Dário, um olhar de desprezo. Em sua expressão, você sabia que ela não era uma simples funcionária de sua ONG. Toda a vida dela foi um jogo, Dário. Você acaba de descobrir o quão falho foi em deixá-la se aproximar de você. O sangue dela está ligado a muita sujeira, e a você. O chão pareceu tremer aos pés de Dário. Ele encarou Mariana, que agora estava pálida, as mãos balançando, levando-a a dar um passo para trás. O que você está falando? Ela olhou para o homem que sempre pensou que poderia ser seu amigo, mas que agora se tornava um inimigo declarado. Alan, na verdade, é seu pai. Robson disparou, e as palavras cortaram a atmosfera como uma faca. O choque era desconcertante. Todos os olhares se fixaram em Mariana, que estava sem palavras, sua expressão repleta de dúvidas e dor. Não, isso não pode ser verdade, gritou Dário. A confusão e o ressentimento lhe consumiam. Ele nunca havia ouvido o nome Alan, mas sentiu que a revelação poderia derretê-lo por dentro. Seus olhos voltaram para Clara, que agora parecia cada vez mais debilitada, mas ainda lutava contra as trevas. Robson, isso é loucura. Alan era só mais um ex-sócio. Ele não pode ser o pai da Mariana. Dário estava furioso.
Mas o eco da verdade começava a fazer seu caminho para sua mente. O que mais ele poderia não saber? Você acha que eu mentiria a respeito de um filho? Mariana, eu te protegi de tudo isso. Pense em tudo que você sofreu. Estou aqui, finalmente, para desvendar isso tudo. Clara, com muito esforço, levantou um braço, sangue escorrendo pela boca. O vermelho contrastava com a brancura de seu rosto, e a visão disso deu a Dário um aperto no coração. Era uma cena de angústia. Mas então, num gesto abrupto, Clara puxou algo do bolso. Um pequeno telefone encardido, com a tela quebrada. Com dificuldade, ela o levantou, mostrando para todos. As provas estão aqui. Tudo o que você precisa saber sobre sua vida, Mariana, e sobre quem eu realmente sou. Os olhares se voltaram novamente para a tela, e Clara mostrou algo mais. A confusão se transformou em maremoto. O que aparecia na imagem eram dados e documentos, revelando um passado sombrio que conectava cada um deles de formas que nunca imaginaram. Mariana se aproximou, tentando entender. O que são essas informações? E então Dário sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele percebeu que a realidade estava prestes a desmoronar para todos, incluindo ele mesmo. Isso não é só sobre você, Mariana, Robson disse com um brilho nos olhos. Isso tudo foi seu destino desde o começo, cada movimento para te preparar para o que está por vir. Você é o elo de uma cadeia de mentiras que se arrasta por gerações. A voz dele era um veneno, instigando um mal-estar compartilhado. Mas, antes que alguém pudesse responder, uma explosão de vidro irrompeu do fundo do salão. O barulho ensurdecedor cortou as palavras e a confusão se transformou em pânico. O clima, que já era tenso, agora estava prestes a explodir em caos total. Saíam, todos saíam agora. Um grito tomou conta e a multidão começou a se dispersar. Os olhos de Dário buscaram por Mariana, mas ela estava desaparecendo na confusão. Ele passou a mão pelo cabelo, pensando na quantidade de segredos que cercavam aquele evento. O som ecoava na sua cabeça. Você não faz ideia do que está acontecendo, Dário. A verdade pairava no ar como uma tempestade prestes a escolher seu alvo. O que era real e o que era ilusão. Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Dário percebeu que a linha entre amor e desgraça havia se apagado, e os próximos movimentos poderiam decidir não apenas seus destinos, mas de todos ao seu redor. E com a explosão ressoando ainda em sua mente, ele percebeu que tudo estava apenas começando. O ar estava eletricamente tenso e Clara estendida. No chão, começou a lutar contra a dor, enquanto o olhar de Dário se fixava inquieto em Mariana. Ele precisava entender a loucura que estava acontecendo. Mariana, acredite em mim, eu não sei o que está acontecendo. As palavras saíram apressadas, entrecortadas pela urgência. Clara, com expressão intensa, ainda deitada, tentou se levantar. Dário, não deixe ela se aproximar. Não confie nela. As vozes da multidão viraram um zumbido, os murmúrios misturando-se com gritos de choque. Mas era como se Dário estivesse em um mundo à parte. Ele sentia o sangue latejando em suas têmporas. Todos os olhares pesando em seus ombros, enquanto tentava desvendar o enigma diante dele. Mariana, confusa, olhou entre Clara e Dário. Do que você está falando? Por que não posso confiar em mim? Seu tom se transformou em desespero e raiva, e suas mãos se apertaram, tremendo. Porque você pode não ser quem você pensa que é. Clara gritou, sua voz ressoando no salão. O choque nos rostos ao redor estava claro. A sua verdadeira identidade. Ela está conectada a todos nós e à verdade.
A verdade é que você também está ligada a mim por um fio invisível. Dário sentiu um vazio se espalhar em seu estômago. O quê? Como assim? Sua mente girava, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Mas antes que qualquer um pudesse reagir mais, um grito agudo cortou a sala. Parem! Era a voz de um homem, firme e autoritária. Robson, ex-sócio, atravessou a multidão com passos longos e decididos. O olhar dele era uma mistura de vingança e satisfação. Clara, então, pareceu se esvair em dor. Você não entende, Robson. O que você precisa saber agora pode arruinar tudo. Clara estava quase chorando, com o rosto coberto de sangue. Dário teve um aperto no coração, mas Robson sorriu, um sorriso maligno. Clara, minha querida, você não tem ideia de que agora é um jogo muito maior. Mariana não é apenas a filha dela, é a chave. A confusão aumentou, e Dário sentiu que o chão começava a se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Mariana estava quase gritando, a incerteza colidindo com a dor que a consumia. Mariana, você é o que restou de um projeto muito ambicioso entre mim e seu pai verdadeiro, Alan. Eu deixei você viver essa vida. Eu fiz de você uma marionete em um jogo que se estende muito além de tudo isso. Robson disse e o ambiente pareceu congelar. As palavras dele foram como facas, cortando através do ar. Dário voltou-se para Clara, procurando respostas, mas ela apenas balançou a cabeça, assustada. Não, isso não pode ser verdade. A espera era quase insuportável. Dário olhou para o rosto devastado de Mariana e a verdade começou a se formar no céu de sua mente. Então eu sou apenas uma peça de xadrez? Uma jogada? Mariana se distraiu no pensamento, e a realidade pareceu se distorcer ao seu redor. Sim, e ao mesmo tempo, eu sou seu pai. Robson falou, a verdade caindo como um pesadelo desmoronado. O que Dário sentiu foi uma mistura estranha de raiva e confusão. Eu fui quem a colocou a um passo da luz. Tudo o que você se tornou, Mariana, foi devido a mim e ao meu plano. Os olhares se voltaram para Dário, a pressão em seu peito aumentando. Ele se virou para Mariana, apavorado. Mas isso não pode ser tudo. Se você é realmente a filha dele, como você se reinventou? É quando a temperatura do ar mudou. Um estrondo. Um barulho que ninguém esperava. As portas de entrada foram abertas à força, e uma figura sombria apareceu. Era Alan, pai de Mariana, e agora um espectro da aparição. Ele olhou ao redor, seu olhar feroz encontrando o de Robson. O que você fez? A sala congelou de novo, os olhares se cruzando, cada um mais chocado que o outro. Clara gemeu. Alan, você não deveria estar aqui. E as palavras da mulher tremiam com a verdade que transbordava. Eu precisava proteger minha filha, mas parece que você destruiu o meu plano. A tensão estava no ar. Dário sentiu que tudo ao seu redor começava a cair em ruínas. Quem sou eu, então? Insistiu Mariana, a voz se quebrando. Por que você não me contou? Ela olhou para Dário, desespero estampado no rosto. Um novo ciclo de incertezas começava a girar, um labirinto terrível, onde cada resposta parecia levar a mais perguntas. A sala estava empolvorosa. Era tudo palpável, a desintegração dos laços e verdades. Tudo o que Dário pensava saber estava se desvanecendo como fumaça no ar. O que mais estava escondido? O que ele realmente poderia perder? E enquanto o olhar de Mariana se cruzava com o de Dário, um nó se formou em sua garganta.
O passado e o presente se entrelaçavam numa dança terrível, e ele percebeu que a verdade não era apenas devastadora, era a faísca que poderia acender tudo em chamas. E com aquelas revelações estonteantes, ele se sentiu à beira de um abismo que poderia mudá-los para sempre. O ar estava eletricamente tenso, e Clara, estendida no chão, começou a lutar contra a dor. Enquanto o olhar de Dário se fixava inquieto em Mariana, ele precisava entender a loucura que estava acontecendo. Mariana, acredite em mim, eu não sei o que está acontecendo. As palavras saíram apressadas, entrecortadas pela urgência. Clara, com expressão intensa, ainda deitada, tentou se levantar. Dário, não deixe ela se aproximar. Não confie nela. As vozes da multidão viraram um zumbido, os murmúrios se misturando com gritos de choque. Mas era como se Dário estivesse em um mundo à parte. Ele sentia o sangue latejando em suas têmporas, todos os olhares pesando em seus ombros, enquanto tentava desvendar o enigma diante dele. Mariana, confusa, olhou entre Clara e Dário. Do que você está falando? Por que não posso confiar em mim? Seu tom se transformou em desespero e raiva, e suas mãos se apertaram, tremendo. Por que você pode não ser quem você pensa que é? Clara gritou, sua voz ressoando no salão. O choque nos rostos ao redor estava claro. A sua verdadeira identidade, ela está conectada a todos nós. E a verdade é que você também está ligada a mim por um fio invisível. Dário sentiu um vazio se espalhar em seu estômago. O quê? Como assim? Sua mente girava, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Mas antes que qualquer um pudesse reagir mais, um grito agudo cortou a sala. Parem! Era a voz de um homem, firme e autoritária. Robson, seu ex-sócio, atravessou a multidão com passos longos e decididos. O olhar dele era uma mistura de vingança e satisfação. Clara, então, pareceu se esvair em dor. Você não entende. Robson, o que você precisa saber agora pode arruinar tudo. Clara estava quase chorando, com o rosto coberto de sangue. Dário teve um aperto no coração. Mas Robson sorriu, um sorriso maligno. Clara, minha querida, você não tem ideia de que agora é um jogo muito maior. Mariana. Não é apenas a filha dela. É a chave. A confusão aumentou, e Dário sentiu que o chão começava a se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Mariana estava quase gritando, a incerteza colidindo com a dor que a consumia. Mariana, você é o que restou de um projeto muito ambicioso entre mim e seu pai verdadeiro, Alan. Eu deixei você viver essa vida. Eu fiz de você uma marionete em um jogo que se estende muito além de tudo isso. Robson disse, e o ambiente pareceu congelar. As palavras dele foram como facas, cortando através do ar. Dário voltou-se para Clara, procurando respostas, mas ela apenas balançou a cabeça, assustada. Não, isso não pode ser verdade. A espera era quase insuportável. Dário olhou para o rosto devastado de Mariana e a verdade começou a se firmar em sua mente. Então eu sou apenas uma peça de xadrez? Uma jogada? Mariana se distraiu no pensamento e a realidade pareceu se distorcer ao seu redor. Sim, e ao mesmo tempo, eu sou seu pai. Robson falou, a verdade caindo como um pesadelo desmoronado. O que Dário sentiu foi uma mistura estranha de raiva e confusão. Eu fui quem a colocou a um passo da luz. Tudo o que você se tornou, Mariana, foi devido a mim e ao meu plano. Os olhares se voltaram para Dário.
a pressão em seu peito aumentando. Ele se virou para Mariana, apavorado. Mas isso não pode ser tudo. Se você é realmente a filha dele, como você se reinventou? É quando a temperatura do ar mudou. Um estrondo, um barulho que ninguém esperava. As portas de entrada foram abertas à força e uma figura sombria apareceu. Era Alan, pai de Mariana e agora um espectro da aparição. Ele olhou ao redor, seu olhar feroz encontrando o de Robson. O que você fez? A sala congelou de novo, os olhares se cruzando, cada um mais chocado que o outro. Clara gemeu. Alan, você não deveria estar aqui. E as palavras da mulher tremiam com a verdade que transbordava. Eu precisava proteger minha filha. Mas parece que você destruiu meu plano. A tensão estava no ar. Dário sentiu que tudo ao seu redor começava a cair em ruínas. Quem sou eu então? Insistiu Mariana, a voz se quebrando. Por que você não me contou? Ela olhou para Dário, desespero estampado no rosto. Um novo ciclo de incertezas começava a girar, um labirinto terrível, onde cada resposta parecia levar a mais perguntas. Mas então, um silêncio profundo tomou conta do salão, fazendo todos prenderem a respiração. Alan, com um olhar penetrante, se adiantou e, em um movimento rápido, puxou algo de sua jaqueta, um pequeno dispositivo que ele girou suavemente entre os dedos. Isso acaba de me ser entregue, ele disse, a voz grave e calculada, revelando a verdade que poderia mudar tudo. Dentro deste chip estão todas as informações sobre os negócios e manipulações que Robson fez, não apenas com Mariana, mas... Ele hesitou, e o ar estava tão denso que parecia pesado. Dário sentiu o nó na garganta, um medo crescente, enquanto a tensão aumentava. Mas o que isso significa? Diga logo. Alan respirou fundo. Significa que Mariana não é apenas da minha linhagem. Significa que o plano de Robson vai muito além do que você pode imaginar. Todos aqui presentes são parte disso, até mesmo você, Dário. A sala nas sombras começou a se agitar em murmúrios de assombro e indignação. O que quer dizer com isso? Dário esbravejou e sentiu o peso das palavras que estavam prestes a voar. Vocês dois, Dário e Mariana, são mais próximos do que pensam. A história que conecta vocês é antiga e sombria. O olhar de Alan ardia. Você não é só um empresário, Dário. Você é um legado de uma guerra que começou muito antes de vocês nascerem. As palavras pairaram no ar como uma tempestade se formando. Dário sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele não sabia? O que isso significava para eles? Mariana olhou de um rosto a outro, a confusão e o pânico crescendo. Dário estava começando a questionar tudo. Cada olhar, cada conversa, até cada sentimento. Um grito repentino surgiu da multidão. A adrenalina borbulhava. O que viria a seguir? O que mais poderia ser revelado que já não tivesse mudado tudo? O ar estava eletricamente tenso, e Clara, estendida no chão, começou a lutar contra a dor, enquanto o olhar de Dário se fixava inquieto em Mariana. Ele precisava entender a loucura que estava acontecendo. Mariana, acredite em mim, eu não sei o que está acontecendo. As palavras saíram apressadas, entrecortadas pela urgência. Clara, com expressão intensa, ainda deitada, tentou se levantar. Dário, não deixe ela se aproximar. Não confie nela. As vozes da multidão se tornaram um zumbido, e Dário sentiu sangue latejando em suas têmporas, todos os olhares pesando nos ombros dele, enquanto tentava desvendar o enigma diante dele. Mariana, confusa,
olhou entre Clara e Dário. Do que você está falando? Por que não posso confiar em mim? Seu tom se transformou em desespero e raiva, e suas mãos se apertaram, tremendo. Por que você pode não ser quem você pensa que é? Clara gritou, ressoando no salão. O choque nos rostos ao redor era claro. A sua verdadeira identidade, ela está conectada a todos nós. E a verdade é que você também está ligada a mim por um fio invisível. Dário sentiu o vazio se espalhar em seu estômago. O quê? Como assim? Sua mente girava e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito agudo cortou a sala. Parem! A voz de Robson, firme e autoritária, penetrou o ambiente. Ele atravessou a multidão com passos longos e decididos. Seu olhar misturava vingança e satisfação. Clara estava quase se esvaindo em dor. Você não entende, Robson. O que você precisa saber agora pode arruinar tudo. Clara estava quase chorando, seu rosto coberto de sangue. E Dário sentiu um aperto no coração. Mas Robson sorriu. Um sorriso maligno. Clara, minha querida, você não tem ideia de que agora é um jogo muito maior. Mariana não é apenas a filha dela. É a chave. O ambiente começou a turvar, e Dário sentiu que algo irremediável estava prestes a ocorrer. O que você quer dizer com isso? Mariana se levantou, quase gritando, a incerteza colidindo com a dor que a consumia. Mariana, você é o que restou de um projeto muito ambicioso entre mim e seu pai verdadeiro, Alan. Eu deixei você viver essa vida. Eu fiz de você uma marionete em um jogo que se estende muito além de tudo isso. Robson disse, e o ambiente pareceu congelar. O silêncio tomou conta. Dário estava paralisado. Tudo parecia desmoronar. Então, um movimento abrupto ao fundo do salão chamou sua atenção. A porta se abriu e uma figura sombria apareceu. Era Alan, pai de Mariana. Ele entrou rapidamente, a raiva pulsando em seu olhar. O que você fez, Robson? Alan disse, seu olhar aflito direcionado ao ex-sócio. O clima estava prestes a explodir. Dário sentiu uma sombra crescente. Eu só revelei a verdade, Robson retrucou, gesticulando freneticamente. Ela precisava saber o que significa ser parte do seu legado. Legado? O que você sabe sobre isso? Dário estava prestes a entender uma realidade que nunca havia imaginado. Mariana, por sua vez, arregalou os olhos, a confusão se transformando em horror. Alan avançou, tirando algo do bolso, um pequeno dispositivo brilhante. Dentro deste chip estão todas as informações sobre os negócios e manipulações que Robson fez. Não só com Mariana, mas com todos nós. Isso acaba de mudar tudo, Robson disse, um sorriso triunfante se formando em seus lábios. A verdade sempre vem à tona. Era como se o tempo desacelerasse. Mariana balançou a cabeça, quase não acreditando. O que isso significa para mim? Para nós? Sua voz estava em estado de choque. Isso significa que, mesmo sem saber, você é a chave de um plano maior, Mariana. Alan explicou, a tensão transbordando. Quase sem fôlego, Dário processava a enormidade da revelação. Mas nesse instante, uma explosão de vidro irrompeu do fundo do salão. O barulho ensurdecedor cortou as palavras e um pânico imenso se espalhou. Saia! Todos saiam agora! Um grito cortou o ambiente, e a multidão começou a se dispersar em desespero.
Dário virou-se para encontrar Mariana, mas o olhar dela inexpressivo estava fixo em uma figura que surgia das sombras. A própria mãe dela, Clara, com um sorriso sombrio e maligno. Vocês todos são tão ingênuos. Minha verdadeira intenção nunca foi proteger você, Mariana. Eu sempre fui a vilã dessa história. Dário sentiu um frio profundo na espinha. O mundo começou a desmoronar ao redor deles. Clara, não pode ser. Dário gritou, enquanto ela avançava. Eu criei isso tudo. Cada passo seu foi parte do meu plano. Você, Dário, sempre esteve em primeiro lugar no meu jogo. As palavras dela soaram como um lamento. E algo dentro de Dário quebrou. A multidão começava a confundir-se em gritos, a tensão se intensificando. Ninguém sabia no que essa reviravolta resultaria. Um futuro repleto de segredos pairava entre eles como uma sombra indesejada. O jogo tinha mudado para sempre, e agora estavam todos conectados numa trama que poderia consumi-los a qualquer momento. E a devastadora certeza começou a assombrar Dário, o que realmente sabia sobre todos ali. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a verdade se revelava, não como um abrigo, mas como uma armadilha mortal. O ar estava pesado, uma tempestade se formando na sala. Clara, com a expressão contorcida, olhava diretamente para Mariana. A realidade que todos pensavam conhecer agora se moldava sob a pressão das revelações. Dário sentia um nó na garganta. A tensão crescendo, como uma bola encrespada no fundo do estômago. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu sussurrar, os olhos esbugalhados pela incredulidade. Você é a chave para tudo isso, Mariana. O que Robson preparou não é só um jogo. É um ciclo contínuo de manipulação. Clara estava lutando para ficar de pé. Suas mãos tremiam, mas sua determinação ressoava como um eco nas mentes dos que ali estavam. E no meio daquele caos, algo claro como cristal brilhou nos olhos de Alan. Chega! Não é hora de jogarmos mais com a vida dela. Ele deu um passo à frente, finalmente quebrando a bolha de tensão. Não posso deixar que isso continue. Eu tenho que agir. Dário franziu as sobrancelhas, o peito subindo e descendo rápido. Agir como? O que você está planejando, Alan? Um silêncio profundo caiu sobre todos, e os murmúrios se transformaram em um vácuo ensurdecedor. Alan olhou intensamente para o chão, como se quisesse decifrar algo que só ele entendia. Fui eu quem criei a situação que trouxe Mariana a este ponto. Fui eu quem a colocou no meio dessa rede. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. E para piorar, eu sabia que Robson tinha seus próprios planos. Mariana estava paralisada, as informações batendo como ondas sobre uma pedra. Ela olhou para Dário, seus olhos cheios de medo. E se confiar em você, pai, for o maior erro da minha vida. É hora de parar com esse teatro. Robson rugiu, a tapa de paciência esguitada. Você não tem ideia do que está em jogo aqui. Eu preparei tudo. Você é o melhor que eu já criei. Os olhares na sala mudaram de Robson para Alan. Cada revelação aprofundava a confusão. O que quer dizer com isso? Um murmurinho começou entre os convidados. O que Robson estava insinuando? Alan respirou fundo, quase como se estivesse tentando acalmar uma tempestade interna. Ele quer que você se torne a única responsável por destruir tudo o que criei e por me destruir também. É assim que ele pensa. Mas não houve tempo para mais respostas.
Um estrondo agudo cortou a atmosfera pesando no ar. As janelas explodiram em 1 milhão de fragmentos, e tudo se tornava um turbilhão de vidro e gritos. A adrenalina bombardeou Dario. Ele puxou Mariana para perto, escutando apenas a própria respiração. "Saia daí!" voltou a gritar sobre os ecos. A multidão entrou em choque, corações acelerados, e a sala se transformou em um cenário de pânico. Ele não poderia perder Mariana. Não agora. Mas logo, ressoando no caos, uma figura com um capuz escuro surgiu das sombras. O mundo ficou em silêncio, e a luz refletia no rosto conhecido. Era uma mulher, uma terceira personagem, cujos instintos todos confiam. "Sou eu", disse, com uma voz suave, mas que se firmava como um trovão. "Sou eu quem você estava procurando, Dario." Tudo parou. Dario sentiu o coração disparar. "Como assim, procurando?" Mariana olhou para ele, a expressão de pura confusão. "Quem é ela, Dario?" Ela é." Ele estava perdido, a garganta seca. A mulher removeu o capuz, revelando o rosto de uma figura que parecia muito familiar. "Sou sua mãe, Dario." A sala caiu em um silêncio mortal, e Dario sentiu um turbilhão de emoções se entrelaçando. Meras memórias da infância começaram a ressurgir. Tantas perguntas, tantos segredos que ele achava que estavam enterrados para sempre. Mariana olhou entre Dario e aquela mulher, com um olhar de pânico. O que tudo isso significa? A incerteza se espalhava como um fogo incontrolável. Um novo ciclo de caos estava prestes a começar. E agora eram todos parte de um jogo muito maior do que poderiam imaginar. "Dario, precisamos falar. A verdade é mais importante do que você pensa." As palavras saíram como uma ordem, e seu olhar desafiador ainda queimava nas lembranças que ele não conseguia entender. E naquele momento épico, Dario percebeu que a linha entre seu passado e seu presente estava prestes a se desvanecer, revelando segredos que poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras desse universo? Se antes havia um rumo, agora tudo era um grande emaranhado de incertezas. A tempestade apenas começava a se formar. O ar estava denso, como um céu carregado de nuvens prestes a desabar. Clara olhou para Mariana com seus olhos cheios de tristeza e expectativa. Dario tentou processar tudo. Cada revelação parecia um golpe em seu peito. "Você realmente é minha mãe?" Ele mal conseguia acreditar, e as palavras saíram como um sussurro. "Preciso que você me ouça, Dario. Fui forçada a me afastar." Clara disse, sua voz tremendo. O tumulto ao redor parecia distante. Dario só conseguia pensar na figura à sua frente. O passado que ele achava que tinha enterrado renascia, e era doloroso. "Por que você nunca me contou?" Mariana questionou, os olhos marejados com a confusão e a dor que a envolviam. "Por que me deixaram viver essa mentira?" "Não era seguro, para ninguém", Clara murmurou, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Robson me pressionou." "Eu sabia que você estava em perigo." Robson estava parado, com um sorriso afiado e maléfico. "O que é a vida, senão um jogo? Você realmente achou que poderia escapar do controle? Mariana é a peça central. E você sempre será o sacrifício." O ambiente tremeu sob a intensidade das palavras dele. Dario sentiu sua adrenalina disparar. "Eu não aceitarei isso", ele gritou, avançando para Robson. Mas nesse momento, o corpo de Clara vacilou, e ela desabou de novo. Um grito ecoou. "Mãe!" Mariana se lançou em direção a ela, fraquejando sob o peso das emoções. O tumulto se intensificava,
e tudo parecia prestes a desmoronar. Não, ela não pode, Dario começou, mas as palavras saíram entrecortadas. O desespero pintou um cenário caótico. O plano deles estava sendo desfeito. As verdades reveladas, mas não havia como voltar atrás. Alan, o pai de Mariana, deu um passo à frente, sua voz grave cortando a confusão. Você precisa saber a verdade, Robson. Chegou a hora de você pagar por cada uma de suas ações. Você não pode me parar, Alan. Vou além dos seus limites. Robson se manteve firme, confiante, mas a tensão no ar parecia que poderia explodir a qualquer instante. Mariana se levantou, pisando firme, apesar do desamparo. Eu não sou uma peça de xadrez. Sou mais do que você pode imaginar. Sua força era surpreendente. E Dario sentiu um orgulho misturado com a angustiante incerteza de um futuro sem garantias. E enquanto esse turbilhão de revelações e discursos se desenrolava, Clara se levantou lentamente com uma expressão de determinação. Chega! É hora de acabar com isso de uma vez por todas, ela declarou, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e coragem. Vou expor Robson e suas mentiras. Não importa o custo. As palavras dela ressoaram no ambiente, como um batalhão ao amanhecer. Dario sentiu a esperança começar a emergir, mas a pressão ainda pairava sobre eles. Mas como faremos isso? Ele perguntou, a incerteza ainda latente. Com a verdade que está guardada nesse dispositivo, Clara disse, segurando firmemente o chip que Alan havia revelado. Nós podemos mudar tudo isso. Dario e Mariana trocaram olhares, a conexão entre eles se solidificando em um momento de entrosamento silencioso. Eles sabiam que a luta estava longe de acabar. Mas a coragem, que outrora parecia distante, agora se tornava palpável. Precisamos agir agora, Alan afirmou, avançando mais para o centro do salão. Não podemos deixar que o plano de Robson ganhe terreno. O clima estava pegando fogo, e Dario percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a se transformar. Ele olhou para Mariana, seus olhos refletindo a luta que viria. Mas naquele ato havia um fio de esperança, uma possibilidade de que juntos poderiam superá-la. Enquanto o caos se desenrolava, uma sensação de urgência aumentava. Algo ainda estava no ar, um sopro de mistério e a promessa de ação. Dario, confie em mim, Mariana começou, mas o tremor em sua voz o fez hesitar. Havia muito mais em jogo do que conseguiriam compreender, e ainda havia uma batalha a ser travada. Eles precisavam desconstruir as tramas que envolviam suas vidas antes que fosse tarde demais. E assim, enquanto a intensidade crescia, uma pergunta permanecia nos corações de todos. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? Agora, querido leitor, é hora de se juntar a essa jornada. Se você se emocionou, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda e compartilhe a emoção. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa trama cheia de reviravoltas. E principalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final surpreendente. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo.